Olá, eu sou a Darcy, da Igreja Batista em São Mateus, e através do Ministério de Mulheres nós temos trazido um devocional semanal, uma palavra, uma reflexão sobre o nosso Deus, sobre o nosso Jesus, que nos ajude a levar o nosso pensamento, o nosso coração a Deus, tirar esse momento para nós, um momento de intimidade com Deus. E eu fiquei muito feliz pelo convite para falar hoje e venho pensando, o que trazer, o que falar, porque são tantas passagens maravilhosas que a gente tem na Palavra de Deus, tantos ensinamentos. E o que veio ao meu coração dessa vez foi aquela passagem onde Pedro anda sobre as águas e aí eu gostaria de falar sobre isso hoje com vocês. Essa passagem está em Mateus 14, de 22 a 33, eu estou com as anotações aqui no meu computador, e ela ocorre logo depois que Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. Então os discípulos estavam ainda atordoados, ainda estavam surpresos, estavam sem entender direito o que tinha acontecido. E então a passagem segue assim, deixa eu ler para vocês aqui. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente após, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Essa passagem, ela me traz lembranças do começo da minha conversão, quando eu comecei a estudar com a Maria Bethânia, que ela estava me discipulando. E eu lembro que desde aquela época eu percebi que quando Pedro tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. Ele começou a se afogar. E Jesus veio e o puxou das águas. E desde aquela época eu fiquei imaginando como que são as coisas, Porque é exatamente isso. Nós temos que ter o foco em Jesus. Se nós formos olhar para o nosso redor, nós nos preocupamos, nós nos damos conta dos problemas, nós nos damos conta das aflições, que são imensas, são tantas. Cada um sabe o que está passando, cada um sabe da sua dificuldade, são problemas e problemas, infelizmente. E se nós tirarmos o foco de Jesus, do que Ele representa, do que Ele fez por nós, do amor que Ele tem por nós, da salvação que Ele nos trouxe, da ajuda que Ele nos dá sempre que precisamos, se nós tiramos o foco dEle, nós afundamos. Do exemplo que Ele traz para nós de como devemos ser, como irmãos, como pais, como filhos, como cidadãos, como patrões, como empregados, como ser humano, o exemplo contínuo que Ele nos dá. Se nós tirarmos isso do nosso foco, nós afundamos, porque nós somos fracos, falhos, vulneráveis. E especialmente quando estamos passando por provações, por dificuldades, por problemas,
É aí que a gente deve ter o foco em Jesus. Nessa passagem especificamente, quando vocês percebem que o mar estava revolto, o mar estava muito bravo. E isso atemoriza os discípulos, isso atemoriza qualquer pessoa quando os problemas estão se avoltando sobre nós, crescendo sobre nós. Nós ficamos amedrontados, preocupados, muitos desesperançados, muitos cansados, muitos acabam em depressão. Quanta coisa pode acontecer. Mas se nós temos a esperança em Jesus Cristo, a esperança de que Ele está lá, isso nos dá força. Vejam bem, aqui, quando Pedro pede para ele que o deixe andar sobre as águas, ele atende imediatamente. Ele fala: venha, pode vir. E Pedro vai. Pedro vai. Só que chega no meio do caminho, ele começa a se dar conta do mar. Ou seja, a gente às vezes se propõe a seguir, a focar em Jesus. Mas ao longo da caminhada, a gente acaba enfraquecendo aqui e ali e as coisas acabam aumentando, tomando conta da gente. E a gente perde o rumo e afunda. Então, esse é o segredo. É não deixar de focar em Jesus jamais. É buscar um pouco dele a cada momento. É buscar um pouco da força dele a cada momento. Porque nós precisamos. Ele, nessa passagem, ele responde ao clamor de Pedro, imediatamente quando ele fala: Senhor, permita-me com que ande sobre as águas. Imediatamente ele atende. E Pedro vai. Mas, coitado, tirou o foco, começou a afundar. A palavra de Deus, ela usa o termo submergir. Submergir significa destruir por completo, tragar, arrasar, destruir. E é isso que os nossos problemas, as nossas inseguranças, as nossas fragilidades fazem conosco quando a gente perde o foco. Quando a gente, às vezes, quer fazer por conta, nós queremos fazer com as nossas próprias forças, ou buscar forças em um amigo ou em um livro. Não, nossa força vem de Deus, nossa força vem de Jesus. É lá que a gente tem que buscar, é a Ele que a gente tem que clamar, é a Ele que a gente tem que colocar joelho no chão e pedir, porque Ele vai nos abençoar. Quando a gente tira o foco, tudo fica mais difícil. E quando Ele fala, aqui quando Ele fala, Senhor, salva-me, pois estou afundando, imediatamente Ele vai lá e o salva. Ele faz assim, ó, ele pega aqui assim e tira. Tem um louvor da Soraya Moraes que eu acho muito lindo, que chama-se Sobre as Águas. E uma das partes da música diz assim: se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Eu acho lindo esse louvor, porque naquela época, quando eu estava começando a estudar a palavra de Deus, eu provavelmente não conhecia esse louvor, mas eu acho que ele casa direitinho com o que eu pensei naquela época e penso até hoje. Os problemas estão ali, ao nosso redor, infelizmente. Se nós formos prestar atenção nele, a gente tira o foco principal, que é o nosso Deus, que é o nosso Jesus, que morreu por nós, que nos ama incondicionalmente, apesar das nossas falhas, das nossas infidelidades,
da nossa vulnerabilidade, mas Ele nos ama, nos perdoa diariamente e está ali, pronto. Ele está à distância de uma oração, de um clamor. Basta nós buscarmos a Ele. Os problemas vão acabar? Não. Os problemas vão deixar de existir? Não. Mas nós estaremos fortalecidas para enfrentá-los. E nós passaremos por cada obstáculo que tivermos que passar, porque Ele é conosco. Ele não está conosco, Ele é conosco. E é isso que eu quero trazer para o seu coração, para o meu coração. Que nós jamais percamos o foco naquilo que é o certo, naquele que é o dono do universo, o nosso Criador, que nos conhece no íntimo, que sabe das nossas fraquezas, das nossas falhas, dos nossos anseios, dos nossos medos. Ele sabe tudo e Ele sabe curar cada ferida. Ele sabe dar força. Ele sabe o momento certo de fazer tudo. Porque é na vontade dEle, é no tempo dEle e é do jeito dEle. Nós só temos que confiar e descansar e jamais perder o foco. Essa é a mensagem que eu trago hoje para o seu coração, para o meu coração. Que Deus abençoe a cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra, essa reflexão. Que abençoe o seu espiritual, o seu psicológico, a sua saúde, o seu lar, a sua casa, que não falte o sustento, que não falte amor, que não falte nada, que Deus guarde de todo mal, de todo perigo. Deus os abençoe, fiquem com Ele. Até breve.